Mais uma vez eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, aos meus irmãos que estão nos vendo, minha mãe, meu sobrinho Alexandre, que está juntamente com a sua esposa, que está nos assistindo, vendo-nos lá no estado do Paraná. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Naum. Naum, profeta Naum, ele está entre os 12 profetas menores. Nós vamos, durante algumas terças-feiras, falar acerca desses livros, porque muitas vezes são livros que nem costumamos ler. É possível que agora alguém esteja pensando, onde está esse livro? Está aí na Bíblia, viu, irmãos? Ele está aí. Pode ter certeza que ele não saiu daí. Para quem tem muita dificuldade para achar, vai aqui no início da Bíblia, vai aqui no início, olha, irmãos, para quem tem muita dificuldade, aqui tem um índice de livro. Vê o nome do livro, o número da página e você vai encontrar rapidamente, tá bom? É porque são livros que não é costumeiramente lido na igreja. E com isso parece que ele se perde dentro da Bíblia. Mas nós achamos ele hoje aí. Amém? Livro do profeta Naum. Nós falamos terça-feira passada sobre o profeta Joel, que também faz parte do Dodecá, os 12 livros de profetas ou dos profetas menores. Eu falei terça-feira, provavelmente alguém não esteve aqui na terça e talvez não escutou o que eu vou falar. Quem já escutou, amém. Quem não escutou, vai aprender agora. Profeta menor não é porque ele é menor na estatura ou em poder, nada disso, irmãos. Quando chamamos profeta menor é porque o escrito dele, o livro dele é muito pequenininho, por isso é chamado de profeta menor. Se você pegar os 12 livros dos profetas menores, dá 25% do livro do profeta Isaías. Então você imagina por que são chamados profetas menores, amém? Irmã, a senhora, vem na primeira folha aqui, a senhora vai achar o nome do livro. É que ele se perde mesmo, esses livros pequenos, eles se perdem no meio da Bíblia, é difícil de achar. Na primeira folha aqui, no índice, irmão, pega no Velho Testamento, o livro do Velho Testamento. Na minha Bíblia ele vai estar no 1138, página 1138. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler todo o livro de Naum nesta noite, todo. Depois nós vamos falar algo dentro desse livro, de forma que nós vamos fazer um estudo panorâmico deste livro. Fazendo assim, irmãos, eu quero com isso que os irmãos sintam desejo de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor. Tem pessoas que lê a Bíblia, pega na Bíblia uma vez por semana. Já tem pessoas que pegam a Bíblia uma vez por mês. Ah, pastor, mas eu pego a Bíblia para ir para a igreja. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de quando você está na sua casa, você pegar a Bíblia e falar, hoje eu vou ler a Bíblia em casa. E existe, irmãos, ler e estudar. Ler você pega e lê. Estudar é quando você coloca ela em cima da mesa, pega um dicionário, pega uma outra Bíblia para fazer uma comparação, aí você está estudando a Bíblia. E Jesus nos orientou dizendo assim, olha, errais por não conhecer o dom de Deus e as Escrituras. Em outras palavras, ele diz assim, em outro texto, ele diz assim, olha, examinais, pois, as Escrituras, porque nela cuideis ter o caminho que leva ao céu. Amém? Livro de Naum, todos acharam? Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade
e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, mingua todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, mas com indignação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles, romperei os seus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses terminarei as imagens de esculturas e de fundição. Farei o teu sepulcro como, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra a sua festa, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Capítulo 2. O destruidor sobre contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlates, cintilam o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pela praça. Parece tochas, corre como um relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas do rio se abrem e os palácios se destroem. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. A sua serva geme como pombo e bate no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora foge. Parai, clamai-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabaram os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem em todos os lombos, a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões
e o lugar dos pastos dos leõezinhos, onde passaram o leão e a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítima as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei no fumo dos teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Amém. Depois a gente lê o capítulo 3. Meus irmãos, antes porém, quero pedir à igreja colocar-se em pé em nome de Jesus. Eu tenho um pedido aqui, irmãos. Está mais ou menos assim: a paz do Senhor, pastor João, aqui aí fala o nome da pessoa. Estou querendo voltar para Jesus, mas está difícil. Ela está dizendo aqui que está sofrendo muito e pensa até em tirar a própria vida. Vamos orar? Os irmãos acreditam que Deus pode nesta noite resolver esta questão, repreender este espírito da morte e trazer paz para esse coração? Amém? Oramos. Ó Pai Santo e Celeste, eu apresento, Senhor, esta jovem que nesta noite, Pai Santo, mandou este pedido. Meu Deus, eu sei que a paz está em Ti, porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor também é o dono da vida, Pai. Eu quero nesta noite, Senhor, apresentar ela em Tuas mãos, pedir um milagre na vida desta jovem nesta noite. Senhor, entra, Pai, com milagre agora, repreendendo esse espírito de morte, Senhor. Pai Santo, não deixe que ela venha, Senhor, se destruir, mas nesta noite entra com salvação na vida dela, Pai. Ó Deus, eu oro por ela como se fosse a minha filha nesta noite. Senhor, salva esta jovem, Teu Santo, traga paz no seu coração. Senhor, eu te peço, Senhor, que esta alma seja nesta noite, Pai Santo, Senhor, abençoada, e que ela seja revestida. Senhor, Pai Santo, cria nela um espírito, Senhor, de vida, um coração, Pai Santo, agradecido nesta noite. Entra com a vitória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre esses 2 capítulos, depois nós leremos mais este capítulo, até por conta do nosso horário. Eu quero falar para os irmãos, primeiramente, que este livro, ele tem 3 capítulos. No livro de Joel, ele também tinha 3 capítulos. Observa que, por isso que é profeta menor. Então, ele tem 3 capítulos, 46 versículos. Esta visão, observa que aqui, neste livro, no livro de Joel, Deus manda ele levar uma mensagem. Neste livro é diferente. Deus dá a ele uma visão. Olha o que o Senhor fala no versículo 1. Sentença contra quem? Contra Nínive. Quem é Nínive? E aí a gente para pensar um pouco. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. A cidade de Nínive era a capital da Assíria. Lembra que a Sara pregou aqui sobre Jonas? Nínive era a capital da Síria. Observa que em torno dessa cidade da Síria, ou desta cidade Nínive, foi escrito 2 livros. O primeiro foi o de Jonas. A mensagem de Jonas era esta: vai à cidade de Nínive, que era a capital da Síria, e profetiza contra eles. E aqui, irmãos, nós vemos Jonas chegando e profetizando sobre a cidade. A cidade de Nínive era uma cidade corrupta, adorava vários deuses. O jugo deles era terrível, a potência assíria. A história diz que eles eram tão cruéis que quando eles davam sobre o inimigo,
que eles capturavam os inimigos, eles queimavam as crianças. Eles colocavam a pessoa no chão, enfiavam a mão na boca e arrancava a língua da vítima, da pessoa, da nação que eles conquistaram. Eles eram cruéis demais. E isto, Jonas sabia que provavelmente havia uma profecia já no livro de Reis, que a Síria iria castigar, iria também ser servo mandado por Deus para castigar Israel. Nesta passagem, nós já temos Israel e Judá, tá certo? Israel, o reino do norte, com a capital em Samaria, e Judá, o reino do sul, com a capital Jerusalém. Observa que a mensagem de Jonas era essa: se arrepende, porque o Senhor mandou dizer que se vocês não se arrepender, Ele vai exterminar esta cidade. E nós vemos neste livro um Deus da segunda oportunidade, porque Jonas foi para profetizar, pegou o navio errado, Deus diz, vai ter que voltar lá. Jonas foi engolido pelo peixe e voltou para profetizar para Nínive. Outra coisa que nós observamos, irmãos, uma só mensagem salvou mais de 120 mil homens. E aliás, a mensagem de Jonas não era para salvar, que Jonas profetizou, mas com a intenção deles se perderem. Aqui nós vemos como que Deus trabalha. Quando Deus quer agir, não importa se você vai, se você não vai, se você quer falar ou não, se Deus quiser agir, Deus vai agir. Você querendo ou não, Deus trabalha. Os desígnios e propósitos de Deus jamais serão confundidos. Jonas chega na cidade e diz, olha, assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem, vão ser exterminados. Mas a vontade dele era que o povo fosse exterminado. Prova está que quando ele deitou ali embaixo da bobureira, não é isto? E ele ficou ali esperando na saída da cidade, dizendo, pensando ele, daqui a pouco vai começar a cair fogo do céu, vai matar todo mundo. Aí Deus foi e poupou a vida deles. Aí Jonas diz, é por isso que eu não queria profetizar, é por isso que eu não queria pregar para eles, porque eu sabia que se eles ouvissem a mensagem e se arrependessem, o Senhor dava uma nova chance. Então, ou seja, um homem prega uma mensagem, salva tanta gente, e a mensagem dele não era para salvar, ele queria que se perdesse. Mas eu vejo também um Deus da segunda chance, porque o nosso Deus sempre dá uma segunda chance. Aí, irmãos, isso aqui é para nós, porque quantas vezes nós também precisamos de uma segunda chance? Então, aprendemos que Deus, no livro de Jonas, Deus é um Deus misericordioso, que dá sempre uma segunda chance aos seus filhos. Pois bem, aquele desejo de Jonas da cidade de Nínive ser destruída, acontece aqui agora. Observa que agora, no livro que nós lemos, aquilo que Jonas queria que acontecesse, agora o profeta Naum está tendo essa visão. Aí ele fala assim, ó, no capítulo 1, sentença contra Nínive, livro da visão. Agora Naum está tendo uma visão, que Deus iria destruir Nínive. Por que Deus iria destruir Nínive agora? No ano 722, Nínive levou o reino do norte cativo, que é o reino de Israel. Israel está sendo subjugado pela Assíria. Cumpriu-se aquela palavra que Deus entregaria Israel se não se arrependesse. Israel não se arrependeu, Deus entregou eles para a Síria. Em 722 cumpre essa profecia. Este livro aqui, irmãos, quando Naum tem essa visão, já passaram 100 anos, ou 120 anos. Agora Naum está tendo essa visão. Agora já é o ano 605 antes de Cristo. Naum teve a visão que Deus agora iria castigar a Síria. Por que Deus iria castigar? Olha o versículo 2. O Senhor é zeloso, o Senhor é Deus zeloso. Quem é que Deus zela? Deus zela o seu povo. Ali a Síria era um país corrupto, adorava vários deuses, é um país complicado.
Aí você diz, pastor, então por que Deus permitiu que a Síria conquistasse o reino do norte, Israel? Porque o reino do norte havia pecado, e o profeta trouxe a mensagem. Lembra lá em Acabe, quando os profetas já profetizando, e Israel não se arrependia, começou a andar após outros deuses, Deus levanta a Síria e entrega eles nas mãos do inimigo. Hoje, irmãos, Deus não faz isto. Hoje Deus não levanta uma nação contra a outra. Pelo menos a gente acredita dessa forma. Mas Deus permite que muitas vezes o mal bate em nossa porta, para que nós possamos abrir os nossos olhos e voltarmos para trás. Porque às vezes estamos praticando algo que está entristecendo a Deus. Então Deus cria uma situação, Deus permite algo que vem sobre nós. Por exemplo, quantas vezes é preciso que a pessoa perca o emprego, digamos assim, para a pessoa cair em si e deixar o comodismo e voltar para Deus com toda a reverência? Porque nós acostumamos muitas vezes, quando tudo isso vai muito bem, nós esquecemos que servimos um Deus, e ficamos como que meio morno, como diz o livro de Apocalipse, nem frio e nem quente. Sabe quando nós ficamos indiferentes com a situação? E eu falei já em outros cultos, irmãos, quando a obra do Senhor não provoca em nós tristeza ou alegria, depende o ponto em que estamos analisando. Por exemplo, quando eu vejo o pecado entrando na igreja, e isso não provoca em mim uma tristeza, é porque eu estou acomodado. Ou quando Deus está fazendo a obra, Deus está curando, e esse motivo não me alegra, é porque eu estou indiferente. E Deus conhece os seus, nós lemos aqui agora. Então, quando o profeta não tem essa visão, e já foi em 605, e observa que Deus havia dito que isso iria acontecer. Deus já havia avisado. Agora no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, olha, o Senhor é zeloso, é vingador. Capítulo 1, versículo 12, é Deus quem vinga as nossas causas. É Deus que julga nossas causas. Agora precisamos, irmãos, estamos na presença de Deus para quando o Senhor nos pesar, não nos acharem falta. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começa dentro da casa do Senhor. Agora aqui o profeta está vendo tudo aquilo que Jonas queria ver no passado. Mas naquela época Deus estava subjugando o seu próprio povo. Agora não. Agora Deus vai mostrar para a Síria que quem está no controle é Ele. É Deus que está no comando. Olha o versículo 3. O Senhor é tardio. O Senhor é tardio em irar-se. Isso não quer dizer que Deus é indiferente à injustiça. Quantas vezes eu já dissemos assim, irmã Sara, parece que Deus não está vendo. Aí quando lemos esse versículo, o Senhor é tardio. E esta questão, irmãos, não é só nós não, os profetas do passado também passou por isso. Quando nós falamos sobre o livro de Abacuque chegou uma época que ele chegou a dizer assim, Senhor, eu grito, o Senhor não me ouve. O Senhor não está vendo a injustiça que o seu povo está cometendo? Parece que o Senhor está longe. E quantos crentes já não falou isso também? Quantas vezes eu também já não falei isso, pastor Roberto? O Senhor é tardio. O apóstolo Pedro vem com outra palavra dizendo assim, olha, não é que o Senhor é tardio, é porque Ele é longânimo para com todos, para que ninguém se perca. Ou seja, em outras palavras, irmão Moacir, Deus sabe quando, a hora, o momento de agir. É que nós somos imediatistas, nós queremos hoje, mas Deus quer agir amanhã. Entenda uma coisa, irmãos, Deus sempre dá um tempo para que nós possamos cair em si. Olha o irmão do pródigo, ou o pródigo, aliás. O pródigo gastou tudo, deixa ele ir. O pai
pai deixou que ele fosse, levou a herança, gastou tudo, fazendo festas. Quando acaba tudo, ele começa agora a cuidar de porcos. E não é lavagem, mas não é arroz feito que nem essa lavagem que a gente conhece não, viu? Seriam vagens. Seria uma espécie de como se fosse hoje uma vagem, não é comida de porco lá, não é que eu me prego, ele comia lavagem lá, não é na lavagem. Outra a gente fala mais sobre isso. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si, uma certa ocasião ele comendo lá as vagens, lá a comida dos porcos, ele lembrou, puxa vida, na casa do meu pai eu tinha tanta fartura, lá não me faltava nada, já sei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer assim: pai, eu pequei contra ti e contra os céus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui, irmãos, acontece o milagre na vida do jovem. Por quê? Porque ele viu o estado dele, reconheceu o estado dele, diz, eu, caindo em si, ele diz, levantar-me-ei. Deus só pode abençoar o homem quando ele decide se levantar, porque Deus fala com quem está em pé. A Bíblia toda, Deus tem uma mensagem: coloca-te em pé e eu falarei contigo. Irmãos, porque se você se colocou em pé, porque você quer se encontrar com Ele, é uma posição. Eu agora não estou parado, eu tomei uma atitude. O crente, o salvo, precisa tomar uma atitude para Deus começar a agir. Então o texto diz aqui, olha, versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se. É Naum que está falando. E ele sabia, irmãos, que a cidade de Nínive era uma cidade terrível. Eu estava buscando sobre a cidade, diz que havia 130 quilômetros, uma circunferência de 130 quilômetros que cercava a cidade. A cidade tinha as muralhas tinham 30 metros de altura. De forma que passava 4 carros de guerra simultaneamente sobre a muralha. Ou seja, ele se vangloriava da forma, do poderio que eles tinham. E Naum diz, ele é tardio em irar-se. Só que tem um detalhe: ele é grande em poder. Ou seja, pode ficar sossegado. Ainda que as muralhas tenham 30 metros de altura, Deus é poderoso para destruir essas muralhas. Agora entenda uma coisa, irmãos. Deus muitas vezes, Deus, como que eu vou colocar isso para os irmãos? Tem coisas que Deus não precisa ele vir pegar com a mão e fazer. Sabe o que Deus faz? Deus levanta outro. Olha o que Deus estava falando aqui. Deus estava levantando os babilônicos aqui. Os babilônicos iam vir com uma fúria tão grande que Nínive não suportaria. Nós vamos chegar no versículo, mas eu vou falar para os irmãos, olha, aquela parte onde fala assim, os seus carros são como tochas. E quando eu li esse texto, irmãos, não um tempo atrás, eu falava que isso aqui era Naum, estava tendo a visão nas ruas de hoje, os carros passando. Nada a ver. Aqui ele está tendo visão dos carros de Nabucodonosor, que eram cavalos e carros velozes. Eles pintavam os escudos de vermelho, as suas roupas, de forma que quando passavam, os inimigos viam como se fosse sangue passando pelas ruas. Era um terror enfrentar Nabucodonosor. Deus disse, Naum disse, ele é tardio em irar-se. Mas tem uma coisa: ele é grande em poder. E jamais inocenta o culpado. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? E a Bíblia nos ensina que Deus não aceita suborno. Então, ou seja, o culpado é culpado, o inocente é inocente. Falar isso no mundo de hoje, nos dias de hoje, parece até uma piada, onde nós vemos pessoas serem culpadas
sem ser culpado. O inocente muitas vezes é culpado de algo que ele não fez. O culpado muitas vezes é inocentado por meio de algo que ele fez, uma corrupção. Agora, esse é o reino dessa terra, o mundo que vivemos. Esse sistema terrível, mundano, político, satânico. Aqui o certo é errado. Você faz o certo e parece que o certo é o errado. E o errado é o certo. Mas diante de Deus, o profeta não está dizendo assim, olha, o Senhor não terá o culpado por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. E na tempestade, esse versículo está se referindo aos deuses do povo antigo, do Velho Testamento, que tinha a nação, que tinha os deuses das tempestades. Então ele está dizendo assim, ó, o nosso Deus, ele anda sobre a tempestade, ou seja, aquilo que você fala que o seu Deus faz, o meu Deus passa por cima. Não foi isso que Deus fez no Egito? Quando Deus manda 10 pragas no Egito, Deus estava dizendo assim, olha, os seus deuses, ó Egito, não servem de nada. Então Deus, ele envergonha o inimigo, mostrando que ele é Senhor. Agora tem um detalhe, irmãos, tudo é no tempo de Deus. Não adianta espernear, gritar, arrancar cabelo, achando que por isso você vai comover a Deus em seu favor, que não adianta. Deus vai agir quando Ele quiser. A Bíblia diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, depende do Senhor. O dia que nós aprendermos a ficarmos na posição de Deus, nós seremos mais felizes, teremos mais paz, porque aí então a ansiedade não terá tanto sucesso em nossas vidas. Por que as pessoas têm ansiedade? Porque as pessoas querem logo, buscam rápido, querem logo, é hoje que eu preciso. E quando isso não acontece, desenvolve uma ansiedade na pessoa, e com isso muitas pessoas ficam doentes. O salmista lá no Salmos 40 diz, eu esperei no Senhor. E o que aconteceu? Ele ouviu o meu clamor. Aí ele me tirou de um charco de lodo. Aí ele me colocou meus pés na rocha, sobre a rocha. Mas aí ele está dizendo, eu esperei no Senhor. Então a questão aqui é, o Senhor, ainda que seja ao teu pensamento tardio, não. Ele chega na hora certa. E ele nunca terá o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Sabe aquele pensamento seu que você já pensou assim como eu? Meu Deus, aqui, esses políticos, essa corrupção, faça alguma coisa, Senhor. Parece que o Senhor está indiferente à situação. Eu vou dizer para você nesta noite, baseado na palavra de Deus, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque na hora certa, Deus não terá o culpado por inocente. Eu me lembro, irmãos, quando nós lemos o Apocalipse, lá no capítulo, parece que 11, 20 capítulo 11, não falha a memória, quando ele diz assim, abrirão-se os livros e o livro da vida. Eu já vi estudo sobre esse capítulo, onde diz assim que abrirão-se os livros e o livro da vida. Então provavelmente há mais livros. Livro da vida, abrirão-se os livros e o livro da vida. Aí, alguns comentaristas falam que existem outros livros, entre eles, por exemplo, Salmo 139, o salmista diz assim, olha, antes que tu o formasse, eu já te conhecia. Quando você estava informe no ventre da sua mãe, eu já sabia. Aí ali ele identifica como o livro dos ossos, ou o livro da vida ali, da formação. E aqui, irmãos, abre-nos um parênteses, ou um leque para dizer para os irmãos, que muitas vezes as pessoas, por baixo dos panos, escondido, quantas pessoas que não faz aborto escondido, pega o feto, joga no esgoto, não é isso? Ninguém viu, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, mas a Bíblia me ensina
que naquele dia o Senhor vai chamar também essa pessoa a prestar conta. Por quê, pastor? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Aquilo que passou despercebido aos nossos olhos, nos olhos de Deus não passa. A Bíblia diz que o guarda de Israel vê todas as coisas. Agora mesmo Deus pode esmiuçar, esquadrinhar os nossos corações e descobrir o que estamos pensando. Porque Deus, a sua visão, a sua palavra penetra, a Bíblia diz, entre a alma, as juntas e as medulas, e ela está apta a discernir o seu pensamento, o pensamento do nosso coração. No versículo 3, então, no versículo 4, ele diz assim, olha, ele repreende o mar. Irmãos, ninguém faz isso. Para fazer isso tem que ser alguém que tem autoridade. Então o Senhor está dizendo, o profeta está dizendo, ele repreende o mar, faz secar os rios, porque Nínive era cercado, a história diz que havia um canal em volta da cidade de Nínive, de 50 metros de largura, cercando a cidade. Como que o inimigo vai entrar nessa cidade, pelo amor de Deus? Mas Deus deu estratégia ao reino da Babilônia, a Nabucodonosor, de forma que eles entram na cidade para destruir aquela cidade corrupta. Quando Deus dá uma ordem, irmãos, tem uma passagem na Bíblia que os reis iam sair para a guerra, me falha agora o capítulo, aí precisava de uma pessoa, um profeta. Era para dar um recado e Deus ordenou, Deus permitiu que o espírito de mentira entrasse na boca do profeta. Ele diz, não, pode ir, parece que é Josafá, pode ir, o Senhor vai te dar a vitória. O inferno, Satanás, está sob a autoridade de Deus. Deus é Senhor, até do Satanás ele é Senhor. É Ele que está no controle. Satanás diante de Deus vem como um cachorrinho, porque o poder está nas mãos do Senhor. Então essa cidade era uma cidade muito complicada, jamais alguém conseguiria entrar nessa cidade. Olha o versículo 7. O Senhor é bom. Naum está dizendo, o Senhor é bom. O que mais que Ele é? É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele confiam ou se refugiam. Então, o primeiro ponto que nós vemos nesse versículo aqui, 3 perguntas aqui. O que Deus é? O que Deus faz? Ou o que Deus sabe? No versículo 7. O que Deus é? Ele responde, Ele é bom. Então Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Ele prometeu para nós ou alguém foi usado diz que por Deus e prometeu uma casa, uma cura, um milagre. Ele é bom por isso? Não. Ele é bom porque Ele é o princípio de toda bondade. Ele é bom porque Ele já fez tudo por nós. Então nesse versículo nós vemos 3 perguntas. O que Deus é? É bom. Ele é santo. Ele é Senhor. Se nós temos um Deus bom, que é o nosso refúgio, por que temeremos? Segundo, o que Ele faz? Ele faz cessar a guerra. E quando eu falo guerra aqui, irmãos, eu não falo a guerra com espada e armas, não. Ele faz cessar a guerra em nossas vidas. Ele traz refrigério para as nossas almas. Quantas vezes nós estamos aflitos, nós estamos guerreando dentro de nós mesmos. Mas aí quando nós nos aproximamos do Senhor, somente Ele pode nos dar ou nos trazer refrigério para as nossas almas.
Eu me lembro que uma vez nós estávamos orando, isso faz uns 25 anos, e havia um irmão chamado irmão Camilo. E nós estávamos no círculo de oração orando, e quando ele orou aquela parte que diz, refrigera a minha alma, nos Salmos, naquele momento, o Senhor o retirou. Às vezes a pessoa fala algo, irmãos, e você não percebe porque que a pessoa está falando aquilo. Porque às vezes a pessoa está orando o Salmo 91 ou o Salmo 23, e ele usa essa palavra, refrigera a minha alma, mas ele está tão aflito, uma guerra dentro dele, que o Senhor sabe, e o Senhor o refrigerou, o Senhor o tomou para ele. Então ele faz cessar a guerra em nossas vidas, ele nos aponta o caminho, ele norteia as nossas vidas. Quantos de nós que hoje mesmo passamos uma aflição tremenda no trabalho, ou por conta da saúde, mas quando você dobra o joelho, você sabe que ele faz cessar essa tristeza que está consumindo a sua vida. Então o que o Senhor é? Ele é bom. O que ele faz? Ele faz cessar a guerra. Ele quebra o arco, ele quebra o carro. Aquietai-vos, diz o salmista, aquietai-vos e sabei o quê? Que eu sou Deus. Meus irmãos, se nós aprendêssemos a temer a Deus e depender dele, nós éramos mais abençoados. Quando nós lemos aquela passagem que diz, maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Muitas vezes as pessoas falam isso olhando para o seu irmão, seu amigo, seu inimigo, diz, olha, maldito é o homem que confia no homem. Mas não é apontando, aqui, ó, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Então, se eu confiar em mim mesmo, eu sou maldito. Eu preciso confiar em Deus, depender somente do Senhor. Porque o tempo vai passar, mas Deus não ficará calado o tempo todo. Observa que a mensagem de Jonas, depois de 120 anos aproximadamente, Naum veio com essa mensagem, depois de Jonas. Lá atrás, Jonas queria que a cidade fosse destruída. Agora aqui, depois de 100 e tantos anos, Naum está tendo essa visão. Deus não se calou. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você nesta noite, que não importa o tempo que você esteja esperando, espere mais um pouco, vai confiando em Deus. O que nós não podemos é nos desesperarmos e pararmos no meio do caminho. Precisamos confiar, porque o Senhor não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Não, irmãos, Deus não está indiferente à nossa história, não. Deus está vendo o nosso caminho, a nossa história, e no momento certo, Deus atuará com o seu poder. Porque a impressão que dá muitas vezes parece que Deus está indiferente. E parece, irmãos, tem hora que é difícil. Os homens, os heróis da Bíblia tiveram essas dificuldades. Então no versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Que cidade? Nínive. Deus disse, Naum diz, vai chegar o dia de vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, vocês vão pagar porque vocês são maus. O dia chega, irmãos. Faz uma compra para pagar daqui 90 dias. Vai chegar o boleto, viu? Vai chegar o boleto. O dia de pagar vai chegar. Não adianta a pessoa ir agindo, porque às vezes parece que a pessoa faz o errado e parece que deu certo. Vocês sabiam que tem pessoas que se confundem? Nem sempre está dando certo, é que Deus está abençoando. Sabia disso? Tem pessoas que às vezes começam a fazer coisa errada, dando calote, vai fazendo coisa errada e parece que está tudo certo. Você está enganado.
Ainda que aparentemente parece que está dando tudo certo, Deus não está desse lado não. Porque tem pessoas que se enganam. Quantos homens de Deus que vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, em teu nome eu arrastei multidões, eu preguei para tanta gente, eu fiz milagre. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Eu preciso descobrir a motivação dos meus atos. Qual é a motivação que me levou a fazer isto? Porque Deus esquadrinha o coração e sabe o que nós pensamos e por que estamos agindo daquela forma. E tem uma coisa, irmãos, que nós nunca vamos conseguir fazer, é esconder de Deus. Então o profeta Naum está dizendo aqui, olha, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, e com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Aí você vai dizer assim: pastor, mas foi Deus que mandou os anjos, foi lá para guerrear? Não, Deus levantou outro povo pior do que eles. É assim que Deus faz. Deus pode levantar o inimigo, o ímpio, para te abençoar, como também pode permitir que o ímpio venha te perturbar. Você está errado. Por isso que Jesus falou: com a vara que mediu, será medido. Faz fofoca de todo mundo na igreja, um dia alguém vai fazer fofoca de você também. Tu vai pagar do mesmo jeito que alguém pagou, tu também vai pagar. E eu também pagarei se fizer isso. Isto é a lei da semeadura. Deus não vai te poupar neste dia, não, entenda isto. Ah, pastor, mas Deus é bom e longano e misericordioso, mas Ele também é justo. Glória a Deus, aleluia. Faz todo tipo de atrocidade, pode ficar tranquilo, a conta está vindo, o boleto vai chegar. Então o texto, irmãos, é isso aqui que Naum está dizendo, é o livro de Naum, é a visão que ele está tendo, a sentença contra esta cidade corrupta, contra esta nação perigosa, violenta. E aí ele já aproveita para dizer, para mostrar para eles: ó, tá vendo? Deus não esqueceu de vocês não. Vocês pensaram que estava impune? Chegou o dia de vocês. Por que aconteceu isso com Nínive? Porque Jonas, quando profetizou, eles se arrependeram, mas depois voltaram de novo ao pecado. Aí Deus disse: agora, versículo 9: que pensais vós contra o Senhor? É uma pergunta, viu, irmãos? Uma certa feita Jesus perguntou assim para os apóstolos, né? Quem diz os homens que eu sou? Aí disseram assim um dia: um falou que o senhor é o Elias, o outro falou que o senhor é o João Batista. Ah, tá bom. E vocês? O que vocês falam que eu sou? Vocês. Porque eu não estou preocupado com o que fala lá de fora. Eu não estou preocupado com o que o ímpio, o mundo fala. Estou preocupado com vocês, Jesus está dizendo. E vocês? Porque o que eu represento para vocês? O que eu represento para a igreja? Será que para mim ele representa simplesmente alguém que vai ajudar eu a pagar minhas contas? Paulo escrevendo aos Coríntios: olha, aquele que espera Cristo somente para esta vida é o pior miserável de todos os homens, é o mais infeliz. Quem vocês pensam que eu sou, diz o Senhor? Aí Judas poderia dizer assim: para mim o Senhor vai ser aquele que vai nos livrar dos romanos, vai levantar um exército com espada. Não era esta a visão, estava errado. Então às vezes nós estamos no lugar certo, mas com motivações erradas. O lugar é certo, mas e a motivação? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Alguém vai dizer assim: pastor, para com essa conversa, viemos aqui para cultuar. Será que todos nós estamos cultuando ou viemos com o coração para cultuar ao nosso Deus? Quer que eu fale para vocês uma coisa? Eu estava vendo um estudo sobre louvor
Diz que no povo de Israel, irmãos, eles não cantavam na igreja, sabia disso? Eles não cantavam no culto. Está vendo, irmã Sara? Quem cantava era só os levitas. Eram os profissionais. O povo cantava na estrada. Aí na estrada eles cantavam os hinos de ramagem. Eles iam para Jerusalém cantando. Lá no templo não, quem cantava eram os levitas. Agora hoje nós temos a liberdade de cantar, de adorar a Deus em cântico. Mas aí o culto começa às 7h30, o irmão chega às 7h40, 7h40 já cantou o hino da harpa. Vocês sabiam que quando o teatro ou o cinema começa a sessão, o que acontece? Fecha a porta. Se nós fôssemos mesmo, sabe, irmãos, se tivéssemos mesmo realmente um espírito de adorador como cantamos, fecha a porta, ninguém entra mais. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, porque senão vai entrar no metade do culto, já não vai prestar um culto inteiro. Outra coisa, deveríamos começar o culto com adoração, adorando a Deus. Mas muitas vezes nossos cânticos é: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ou então, você é grande, você é forte, você pode, você vai conseguir. Aí Deus fala: e eu? Será que nós não precisamos? Mas vamos continuar, versículo 14. Olha só o que ele fala para a Síria. Por que eu estou se referindo muito à Síria? Porque esse livro é o livro da sentença da Síria, de Nínive. O profeta está tendo uma visão que vai acontecer com eles. Eles foram rebeldes. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem, ó. Quem deu ordem, irmãos? O Senhor. Irmãos, entenda esse negócio. Olha como é que é bonito aqui, irmã Regina. Ó. Deus foi lá e falou, ó, Deus foi lá e levantou um povo. Levantou Nabucodonosor, seu pai Nabozapalar, como é que é? Pai de Nabucodonosor. Levantou um povo lá na Babilônica Baixa, e ele vem crescendo. Povo terrível. Mas foi Deus que levantou esse povo. Versículo 14. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade, que leve o teu nome. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Nunca mais ninguém vai falar da Síria. Não vai ter posteridade. É a mesma coisa, você pegar uma família e matar todos. Não vai ter mais aquela família. Aquilo ali não existe mais, aquela família. É o que Deus está dizendo para a Síria. Vai exterminar a sua posteridade. A Síria nunca mais. Esse reino dos ninivitas já era. Ó. Exterminarei as suas imagens de escultura, de fundição. Farei o teu sepulcro, porque tu és vil. Tu és desprezível. Olha, irmão, Deus está dizendo isso para aquela nação. Tu és desprezível. Aquela mesma nação que ele mandou Jonas profetizar para eles. O que eu vejo aqui? Que Deus não é um Deus perverso, um Deus mau. Deus mandou Jonas, um profeta nacionalista, aquele que não queria profetizar para eles porque sabiam que eles eram ruins. Mas Deus deu essa chance, mano. Vai lá e profetiza para eles. Agora, eles se arrependeram no momento, agora voltaram de novo. Aí Deus diz: vocês são vis. Esta é a mensagem que Deus fala para essa cidade. Capítulo 2. O destruidor sobe contra ti, Babilônia. Os babilônicos estavam subindo. Ó Nínive, guarda a fortaleza, vigie o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor, observa que no versículo Deus até dá um conselho para ele: se reúne, faz aí, põe a sua força em ação. Aí ele fala no versículo 2: porque o Senhor restaura a glória de Jacó. Jacó é Israel. Os irmãos sabem que Jacó é o mesmo que Israel. Naquela luta que Jacó teve com o anjo, a Bíblia diz que o anjo feriu a coxa de Jacó, e Jacó, quando viu que não conseguia mais, o que ele fez?
pulou no pescoço do anjo, e o anjo diz, me solta, e diz, não te solta enquanto tu não me abençoares. E diz, porquanto tu lutaste com Deus, teu nome será Israel, príncipe diante de Deus. A Síria tinha castigando Israel. Aí Deus diz aqui, olha, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam, e destruíram os seus sarmentos. Aí onde ele fala aqui, os escudos dos seus heróis são vermelhos, é que aquele que eu falei para os irmãos, os babilônios pintavam os escudos, quando eles passavam com aqueles carros como tocha de fogo, carro rápido, com aqueles escudo parecendo ensanguentado, aquilo causava espanto no meio da guerra. E aquele tempo a guerra, irmãos, era na espada mesmo, era espada, era pedaço de, era o que vinha, não era que nem hoje, que as guerras hoje são teoricamente civilizadas, né? A pessoa vai lá e atira de longe, aquela coisa. Hoje, aquele tempo não, era tete a tete, não tinha conversa. Capítulo, versículo 4, o carro passa furiosos, ou furiosamente. Isso aqui que eu falei para os irmãos, que quando às vezes a gente não tem um pouco de entendimento, a gente fala besteira. Eu achava que aqui ele já profetizando lá na frente, que está acontecendo hoje, que é os carros passando na rua rápido. Está falando da Babilônia, os carros de Babilônia. Os carros passam furiosamente pelas ruas, e se cruzam velozes pela praça. Parecem tochas, correm como um relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontra o testudo inimigo armado. Não adianta querer fugir. Deus já deu a sentença. Ainda que vocês queiram correr, Deus já entregou na mão dos babilônicos. Meus irmãos, infeliz é a pessoa que Deus sai contra ele. Ninguém consegue fugir de Deus. Devido ao nosso horário, irmãos, pulamos para o versículo 13. Olha o que o Senhor diz para fechar. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fumo os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá, não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Versículo 19 do capítulo 3. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. O profeta está dizendo assim, olha, aquelas pessoas que ouviam falar de você, quando souber disso, que vai bater palma, vai dizer assim, muito parabéns, achei que foi bom. Enfim, Deus julgou. Meus queridos, o resumo desse livro aqui, Deus prova que Ele chega na hora certa e que não esquece o seu juízo. Deus não tem o culpado por inocente. Só para acalmar o seu coração, se você estiver passando alguma tribulação, achando que está sendo lá no emprego, no seu vizinho, ou você está, o INSS que não libera logo, aquele sofrimento parece que Deus está vendo. Deus não tem o culpado por inocente. O que eu preciso é aprender a esperar no Senhor, confiar nas suas promessas, porque Deus, assim como fez neste livro, através da visão do profeta Naum, Deus está mostrando que Deus não está indiferente às nossas ansiedades, às nossas preocupações, não. Deus está vendo. Às vezes a pessoa ora tantos anos para Deus salvar o filho, e o filho nunca que vem para a igreja. Deus está vendo e ouvindo. Espera no Senhor. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos ver cumprir em nossas vidas. Nós passaremos para a eternidade e nós não veremos Deus cumprir. Mas fique tranquilo que Deus continua trabalhando e continua sendo o mesmo Deus. Deus não chega até aqui e passa para o sucessor, não. Deus é Deus de ontem, de hoje e da eternidade do amanhã. Ele é o mesmo Deus. Então aquela oração que você fez há 10 anos atrás,
está na mão dele. O pedido que você colocou nas mãos dele, está na mão dele. Ele não é aquele Deus como encarregado de empresa que sai um, aí entra outro, no outro horário entra outro, agora o outro nem sabe o que eu falei. Não, não. Deus é o supremo, o único Deus. E o que você falou, o que você pediu, aquilo que você apresentou nas mãos dele, pode esperar. Ele não se esquece. Deus não tem aquela doença de Parkinson, não é isso? Que esquece, não é isso? Alzheimer. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não envelhece. Deus está com tudo nas mãos dele. Nesse caso, passou 100 anos ou 120 anos para Deus cumprir essa sentença, depois da profecia de Jonas. Mas Deus cumpriu. Tem pessoas que falam, Deus tarda, mas não fala. Não. Deus não tarda e nem falha. Deus chega na hora certa. Amém?